Senhor, bom dia. Pai, obrigada, Senhor. Nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos, Pai. Paizinho querido. Obrigada pelo renovo nesta manhã, pela nova oportunidade, Senhor, de vivermos segundo a Tua palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Obrigada, Senhor, porque nos despertou nesta manhã para estarmos juntos de Ti, para Te buscarmos. E nós estamos Te encontrando, Deus. Obrigada, Deus, por se revelar a cada um de nós. Porque nós estamos buscando, nós estamos batendo na Tua porta. Obrigada, Senhor, pelas pessoas aqui conectadas, os corações despertos, as pessoas sedentas. E o Senhor vai nos entregar o Teu ouro, os Teus tesouros escondidos aqui na Tua palavra, a cada um de nós. E a revelação do alto para cada um de nós. Se acessamos a Tua sabedoria, nós acessamos, Deus, nós acessamos. Acessamos o Teu trono, Pai, porque somos filhos amados e sabemos a nossa identidade, filhos governantes. Em nome de Jesus, nós Te pedimos esta clareza e esse discernimento. Amém, amém. Comecemos aí, então, Grazi. Vamos lá, né? Vamos começar. Alguém pode anotar para mim aí, por favor? Dia 42, Deuteronômio 7/10, Atos 5/7. Então, vamos lá. Deuteronômio 7. Admoestações contra a infidelidade. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir. Obrigada, Uda. A Bíblia em 6 meses, dia 42. Quando... Conversa, gente, vou conversar. Quando o Senhor, teu Deus, vou pôr só um apoiozinho aqui embaixo, fica mais alto, melhor. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a teus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém assim desfareis. Derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito.
Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe o retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Bênçãos decorrentes da obediência. Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardares e os cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará, e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te odeiam. Consumirás todos os povos que te dera o Senhor, teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses. Por isso te seria por ciladas. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. Além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus as entregará e lhes infligirá grande confusão, até que sejam destruídas. Entregar-te-á também nas mãos os seus reis, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir-te até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Deuteronômio 8. Nós vamos até o 10, né? Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, e guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois,
no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e será abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água de pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Uau! Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Capítulo 9, Deuteronômio 9, nós vamos até o 10. Moisés lembra aos israelitas o socorro divino. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até aos céus, povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti. Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti. É fogo que consome e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás, e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor, teu Deus, as lanças de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor, teu Deus, jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Vou voltar esse aqui. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas por causa da maldade destas nações, o Senhor as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. As infidelidades de Israel. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira o Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Pois em Horebe tanto provocastes a ira o Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão,
nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviou do caminho que lhe ordenei, imagem fundida para si fez. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: atentai para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Deixa-me que o destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhais feito para vós outros um bezerro fundido. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas e as arrojei nas minhas mãos, e as quebrei ante os vossos olhos. Prostrado estive perante o Senhor, como dantes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Pois temia, por causa da ira e do furor, com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros, como para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão, para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e o queimei, e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote-Atavá, provocastes muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou de Cádiz-Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes à sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Deuteronômio 9, 25. Moisés intercede pelo povo. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado. Porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir, orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza desse povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga: não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o braço estendido. Deuteronômio 10, e nós encerramos o Antigo Testamento, ok? As segundas tábuas da lei. Naquele tempo me disse o Senhor: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebrastes, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia. Lavrei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte, com as 2 tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falava no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor as deu a mim. Virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera. E ali estão, como o Senhor me ordenou. Da vocação da tribo de Levi. Partiram os filhos de Israel de Beerot-bene-Jacã para Mosera. Ali faleceu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgoda e de Gudgoda para Jotbatá, terra de ribeiros de água. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi
para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Permaneci no monte, como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. O Senhor me ouviu, ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-te. Porém o Senhor me disse, levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Exortação à obediência. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus. A terra e tudo o que nela há. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circundai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, Vamos lá, 14. Deuteronômio 10, 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Bom dia, tiozão. Circundai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás, e pelo teu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Uau! Atos agora, vamos. Atos 5 a 7. Atos 5 a 7. Aqui. Atos 5 a 7. Atos 5 a 7. Atos nós começamos a ler, né? Aqui é o Lucas, né? O médico, fazendo um relato sobre a passagem de Jesus. Vamos voltar aqui um pouquinho. A ascensão de Jesus, os discípulos em Jerusalém, a escolha de Matias, a descida do Espírito Santo, o dom de línguas, o discurso de Pedro. 3.000 pessoas foram batizados, como viviam os convertidos. Aí no capítulo 3, a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João são presos, Pedro e João perante o sinédrio. A igreja em oração, a comunidade cristã e a oferta de Barnabé.
E agora a gente segue aqui, capítulo 5, tá? Nós estamos em Atos, capítulo 5. Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com essa mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Respondeu-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Os apóstolos fazem muitos milagres. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A prisão dos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram. Tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens.
o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O parecer de Gamaliel. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias de recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Atos 6, capítulo 6. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão perante o sinédrio. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos de Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. 7. Capítulo 7. Atos, capítulo 7. A defesa de Estevão. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse:
sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação, da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo das promessas que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizestes ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais.
o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Está aqui. Então, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. A morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Não. Então, finalizamos aqui, dia 42, né? Atos 5-7. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, que não sejamos homens e mulheres de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos.
Não resistamos ao Espírito Santo. Amém. Provérbios. Provérbios 11, né? Provérbios 11. Provérbios 11. Provérbios 11. Vamos lá. Provérbios 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem ficar por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz para si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O que ganha almas é sábio.
Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Uau. Amém, amém. Agora nós vamos para os Salmos 42. Salmos 42. Salmos 42. Amém, amém. Essa palavra está falando muito com você, igual está falando comigo. Ai, ai, Senhor Deus, Pai amado, a gente lê e parece que nunca leu. Como diz nosso pastor ontem, pastor Carlos, oremos pela aplicação da palavra na nossa vida, né? Não só pela leitura dela. Vamos, a alma anela por Deus, vamos lá? Salmos 42, vitória, vitória. E aí, só vitória, como diz minha pastora Eunice. E aí, só vitória? Salmos 42. Esse aqui, vamos lá. Então, vamos ler juntos aí, se estiver na sua casa, vamos ler junto, tá? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Oh, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém, amém, né? Palavras do Senhor aí para nós. Este poeta sente que Deus está distante. Ele expressa seu anseio profundo por Deus, comparando à sede intensa de uma corça durante a época das secas. O poeta deseja desfrutar novamente a certeza da presença de Deus com ele. Todos os cristãos passam por fases em que Deus parece ausente e anseiam pela certeza da sua presença. Salmos 42 e 43 oferecem orientações para aqueles que estão passando por uma fase como essa. Amém. Amém. Senhor, obrigada, Deus, por mais esse dia na Tua presença, por mais esse dia buscando, Senhor, as Tuas palavras, a revelação das Tuas palavras. Deus, desperta-nos, Senhor, a cada manhã. Nós vivemos na Tua busca. Nós descobrimos, Senhor, os ouros escondidos. Nós desvendamos estes mistérios, Pai, a partir da Tua palavra.
Senhor, coloca sinais durante este dia. Coloca, Senhor, visões a todos que estão aqui, que estão buscando da Tua verdade. Traz revelação, traz clareza, traz discernimento, traz aplicação da Tua palavra. Que não estejamos em dúvida, que o nosso coração não esteja incircunciso, que não sejamos homens e mulheres de dura cerviz, Senhor. Nós não seremos, em nome de Jesus, nós não seremos em homens e mulheres de dura cerviz. A Tua justiça se faz sobre nós e nós teremos visões, teremos discernimento para aplicar em todas as nossas ações, nosso dia a dia, nossas relações, toda a Tua verdade, Pai, toda a Tua palavra. Nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e que o Senhor nos abençoe neste dia. Estamos abençoados, né? Amém, amém. A Rosilane começou essa semana com a gente aí, está amando estar aqui. Que alegria. Então vamos convidar, né? A gente começou aí livro novo. Sempre que a gente inicia novos livros é uma ótima oportunidade. Amém, Rander, amém, Maitê. É uma ótima oportunidade para convidar pessoas para estarem aqui também, né? Buscando aí a verdade direto da fonte. E o Senhor ministra aos nossos corações. Então, bom dia a todos nós. Fiquem na paz do Senhor, que excede todo entendimento. Beijo grande para vocês, Eliane, Uda, Karine. Um beijo, minha querida. Fica com Deus. Marinês também, Jaqueline. Tchau, tchau.